Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus para todos e uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez, nesse momento especial, um momento com Deus. E eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, a todos que estão dando essa credibilidade, ouvindo as mensagens. Eu sei que Deus ele tem falado com cada um de nós. E mais uma vez eu trouxe aqui para vocês, uma mensagem, o qual Deus ele me inspirou aqui nessa noite. Ela se encontra no livro de Mateus. Capítulo 18, a partir do versículo 1. Mas como de costume, nós vamos fazer aquela oração especial. E essa oração eu quero apresentar nessa hora todas as famílias, todas as famílias, todos os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm se dedicado a ajudar. Quero fazer uma oração também especial ao nosso pastor regional, o pastor Nildo, que está aí nos acompanhando, ao pessoal aí do Campo das Maravilhas, a IPDA do Campo das Maravilhas. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Bem? Vamos fazer esse minuto de oração. Curve sua cabeça, dobre seu joelho em onde você está. Bem? Glorioso Deus e eterno Pai, meu Deus, nesta noite, ó Pai amado, ou nesta hora, queremos mais uma vez nos colocarmos, ó Deus, diante da Tua presença. Primeiro, ó Deus, queremos Te pedir perdão em prol de tudo, ó Pai, que fizemos no dia de hoje que não Te agradou. Queremos, ó Pai amado, também nesta hora eu quero Te apresentar a vida de cada pastor, de cada dirigente, de cada líder, ó Pai amado, de cada pessoa, ó Deus, que está nesta hora se esforçando, ó Deus, dando o seu melhor para, ó Deus, manter a ordem, a decência, ó Pai amado, e a paz, ó Deus. Tudo conduzido pela Tua vontade, tudo conduzido pelo Teu querer. Então, nessa hora, Senhor, eu Te apresento a vida de cada um deles, ó Pai, e Te peço, Senhor, dá-nos força, ó Deus, nesse momento difícil. Dá-nos força, ó Pai, a permanecermos firmes e continuarmos, ó Deus, esse bem maior que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nos ajuda, ó Pai, a vencermos a cada dia as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque o Senhor sabe, Jesus, que nós não somos perfeitos e não somos dignos nem merecedores de nada, mas a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Bem? Livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. A Bíblia vai dizer o seguinte: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Amém, queridos? A mensagem que Deus colocou nesta madrugada, nesta noite, nesse dia de hoje no meu coração, é a respeito em ser como uma criança. Mas como é que funciona isso, pastor? Ser como uma criança é adquirir uma pureza em mente, em gestos, em atitude. Jesus ele deixa isso bem retratado aqui na sua palavra, quando ele diz que se em verdade nós não fizermos como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus. Queridos, esta é uma palavra muito séria, porque ela fala da nossa conduta, ela fala da nossa natureza. Quando Jesus ele faz essa comparativa de uma criança com a nossa vida, conosco, em pessoas já adultos, ele está se referindo à natureza, porque ele conhece,
queridos, a natureza de cada um de nós. Ele sabe em que ponto deve se transformar, em que ponto cada um precisa mudar, em que ponto cada um precisa ser tratado. Quando ele fala em fizer como uma criança, ele fala exatamente neste ponto. Eu não sei, talvez você esteja se dizendo aí agora que realmente você tem uma natureza firme, uma natureza difícil, precisa muito que Deus trate, mude essa sua natureza, porque você é uma pessoa estourada, uma pessoa que do nada se zanga, se irrita, perde a linha, faz bobagens de uma hora para outra. Talvez você esteja se dizendo aí, é verdade, eu preciso mudar, preciso tirar um pouco a malícia do meu coração, eu preciso deixar com que Jesus ele venha me tornar como uma criança. E foi essa palavra que Deus ele colocou neste dia, nesta noite, no meu coração, tornarmos a sermos como crianças. Qual é a forma, pastor, de voltar a ser como uma criança? Será que eu vou ter que regredir? Será que eu vou ter que... Não existe alguma forma, alguma poção que eu possa voltar no tempo? Não, não é dessa forma. É nós termos o porte físico, quem sabe, a mente que está aí agora, mas atitudes puras diante da presença de Deus. Ser como uma criança, ela envolve muito a humildade, a carisma, o amor. Se nós formos observar atitudes de uma criança e as nossas atitudes, é totalmente diferente. Nós sabemos que a criança em si ainda está aprendendo, está crescendo, mas ela não tem a maldade, ela não tem essa impureza. Estou falando da criança pura. A criança, ela se sente, querido ouvinte, ela se sente confortável e acolhida quando está no meio dos pais, quando está com seu pai, quando está com sua mãe. Esse é o primeiro sentimento que Jesus ele quer que a gente venha ter com ele. Esse sentimento de confiança, esse sentimento de paz, esse sentimento de proteção. A criança se sente protegida quando está com os pais. Quem é que nunca já disse isso tá brincando na rua e alguém ir lá e fazer alguma maldade, uma bolada, alguma coisa assim, eu não sei, coisa de criança, e de repente fala assim, eu vou contar para meus pais. É essa relação pessoal que Jesus ele quer, e nós, com atitudes como uma criança, puras, venha ter com ele. Esse laço de confiança, esse laço de humildade. Eu sei que nos tempos que estamos hoje, tudo é visado ao dinheiro, tudo é visado o ganha-ganha, ninguém quer sair perdendo. Também praticamente é difícil hoje pessoas ajudarem, dizer assim, eu vou tirar um pouco do meu para ajudar o meu irmão, para ajudar o meu próximo. Só que isso faz parte do nosso quadro da salvação. Nós temos que ter essa humildade, nós temos que enxergar o nosso próximo de uma forma diferente. Nós temos que ter este amor de uma criança. Observe um detalhe muito importante em uma criança. Quando o pai ele reclama, quando o pai ele briga com aquela criança, quando o pai ele diz, olha, tá errado, e ali reclama, tem pais que até se excede, bate, corrige da forma deles, enfim, dá uma correção. A criança na hora fica chateada, tem criança que fica mesmo ali, dá para ver mesmo que fica nervosa, faz bico, mas não passar de 2 ou 3 minutos, pode observar. Eu digo isso porque eu tenho um filho e já presenciei isso várias vezes. Pode observar que 2 ou 3 minutos, ou quem sabe nem tudo isso, você chama ela criança novamente, a criança mesmo chateada vai, abraça, beija, e aquele sentimento já foi embora. Nós, queridos, não devemos guardar mágoas no nosso coração. Tem muitas pessoas que têm morrido por dentro e não sabem porque têm guardado mágoas. Quem sabe Jesus ele não quer que você libere um perdão para o seu pai, para a sua família, para um parente seu, para alguém próximo a ti. Quem sabe Deus ele não quer que você libere esse perdão hoje, nessa noite, ou neste dia de hoje, nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, para que essa mágoa
venha sair de dentro de você para que você venha se sentir em paz consigo próprio. A pior coisa é você não estar em paz nem consigo próprio, quem dirá com os outros. A criança ela não tem mágoa. Estou falando de criança. A criança, ela pode receber a correção, ela nem pode ainda nem saber o porquê. Isso é certo. Quando você diz para uma criança que não sabe o que é eletricidade, não coloca o dedo na tomada e ela vai ali colocar e você dá um tapa na mão, briga, reclama, ela não sabe o que é aquilo ali, ela não sabe o que é um choque. Ela não vai saber, ela vai ouvir dizer que aquilo ali dói e machuca, mas ela não sabe. E ainda assim, quando reclamamos, ou quando alguém fala alguma coisa, ela baixa a cabeça, fica até mesmo chateada, mas depois ela vem e abraça. Às vezes nós nos perguntamos o porquê Deus ele permite tanta correção nas nossas vidas. Será que é o pastor que é chato? Será que o nosso colega que é chato? Será que diante de tanta coisa, será que o povo que está sendo chato demais? Não, não é isso, queridos. Quem corrige, ama. Jamais alguém que quer te ver o bem, ela vai ver você indo para o abismo e vai deixar com que você vá. Pelo contrário, ela vai te chamar a atenção, ela vai fazer de tudo para que você venha trilhar um caminho bom na sua vida. São consideradas pessoas que querem te ver o bem. E assim também é o nosso Deus. O nosso Deus ele não é diferente. Ele nos chama a atenção. Se for possível, ele não permite que aquele algo que você acha que é um bem maior chegue na sua vida. Talvez ele não permita chegar nesse exato momento, a fim de te dar uma correção para que algo pior não se proceda na sua vida. E quantas das vezes nós nos queixamos? Quantas vezes a gente reclama? Deixa com que a mágoa tome conta do coração e não entende que Deus ele tem suas formas de trabalhar. É por isso que ele falou nesta palavra que nós temos que ser como crianças. Temos que ter essa atitude humilde, carismática, amorosa como crianças. Para que a gente venha começar a compreender a forma que ele está trabalhando nas nossas vidas. Que não é ninguém pegando no seu pé, que não é ninguém querendo mandar em você, mas é simplesmente Deus que tem a sua forma de agir na sua vida. Ser como uma criança, a criança, ela tem um ponto muito positivo. Que ponto positivo é esse? Nenhuma criança ela nasce andando. Ela é carregada. Esse é o primeiro ponto de uma criança. Ela é carregada no colo. Quantos de nós, irmãos, achamos isso humilhante? Ser ajudado por alguém? Quantos de nós achamos humilhante alguém estender as suas mãos assim e dizer assim: meu irmão, você quer uma ajuda? Você precisa de algo? Eu estou aqui para te ajudar. Quantos de nós às vezes não deixamos com que Deus ele venha nos carregar no seu colo? Quantos? E aí queremos nos queixar, queremos reclamar porque Deus não está agindo, que Deus não está fazendo nada. Não é isso. É por isso que na palavra do Senhor ela é bem clara quando diz: eis que bato na porta do teu coração. O nosso Deus ele é um Deus educado. Para a gente ser carregado por ele, a gente também tem que deixar com que ele venha nos carregar. Segundo ponto importante de uma criança, à medida que ela vai crescendo, eu já disse, ela não nasce andando, ela começa engatinhando. E tem pessoas que começam a andar, quem sabe, no caminho do Senhor, ou na sua jornada da vida, e só porque uma vez não deu certo, caiu, acha que nunca mais vai conseguir e desiste, não tenta mais. Nós temos que ter uma persistência como uma criança também, queridos. Ela dá a primeira engatinhada, mas ela cai, se desequilibra, os passos ainda não são certos. E quando ela começa a dar os primeiros passos, observe, ela vai com os braços abertos. É dessa forma que Deus ele te quer, é dessa forma que Deus ele nos quer.
nas nossas passadas da vida, a gente ir de braços abertos, mesmo se a gente tomar uma tropeçada, mesmo se a gente falhar, como eu disse na oração inicial, nós não somos perfeitos, mesmo que erros aconteçam, mas isso não é motivo de você desistir, não é motivo de você deixar de ser uma boa pessoa, de deixar de ser aquela pessoa o qual você abriu o coração para Deus operar. Um erro, uma falha, uma queda, isso não quer dizer nada. Porque se não fosse dessa forma, o nosso Deus ele não era misericordioso. E misericórdia já está dizendo, é agir com compaixão, é agir com amor, é dar mais de uma chance, várias possíveis. Isso é agir com misericórdia. E a criança ela tem este ponto positivo. Ela cai, levanta. Imagine se na primeira queda a criança não quisesse mais andar. Quantos agora estariam aí se arrastando pelas ruas? Se na primeira passada caiu, não quis mais levantar, você, querido, que está me ouvindo, não estaria andando. Se a persistência de uma criança fosse pequena, mínima ou zero, você estaria agora, quem sabe, a gente nem estaria aqui nessa live, nesse vídeo. Mas a persistência começa desde pequeno. A criança cai, levanta, mas continua. Ponto positivo na vida de uma criança é esse amor fraternal. Ela não abre mão do pai, nem abre mão da mãe. Pode ser o pai mais ruim que esteja. Pode ser a mãe mais dura que seja, aquela que só reclama gritando, aquela que só reclama mesmo esculachando. Mas a criança, ela continua amando. Ela não abre mão do pai e da mãe que tem. Aí eu te faço uma pergunta nessa hora. Por que nós devemos abrir mão desse Deus tão maravilhoso que faz de tudo para te ver bem? Por que abrir mão desse Deus tão maravilhoso que faz de tudo para te ver sorrindo? Guarda a sua vida, impede que acidentes aconteçam, impede que outras e outras situações se ocorram. Por que abrir mão? Por que dizer que se revoltou contra ele? Por que dizer que você não é filho dele, que você não é merecedor? Tudo bem, nós não somos merecedores, mas não desista. Não desista. Derrota, desistir, isso não faz parte do vocabulário de um ser humano que somos nós. Amém, querido? Então é isso. A palavra que Deus ele colocou no meu coração nesta noite, neste dia, foi sermos como uma criança. E que essa palavra ela fique fixada no seu coração. Pense, reflita e continue deixando Deus ele agir na sua casa, na sua vida, da forma que Ele quiser. Amém? Deus em Cristo abençoe. Eu estarei sempre que puder fazendo lives como essa, vídeos como esse. O canal estava parado há um tempo, por isso que não tinha conteúdo, mas agora eu voltei, e voltei com tudo para fazer uns vídeos de mensagens como essa. Então, peço que você compartilhe e se inscreva. Deus em Cristo vos abençoe.